Eis aqui um vídeo com os melhores filmes de Clint Eastwood como ator. Mas hoje vamos para os melhores filmes que ele dirigiu, atrás das câmeras. E é claro, deixe seus comentários ao longo do vídeo deixando os seus filmes favoritos. And the Oscar goes to Clint Eastwood for Unforgiven. Clint Eastwood demonstrou um respeito profundo pela história e pela figura de Charlie Parker. Uma direção que se mostrou muito comprometida em capturar a essência do músico e retratar sua vida de uma forma bem autêntica. A direção se concentra no desenvolvimento do personagem Charlie Parker, explorando suas paixões, suas lutas e seus vícios. E dada a natureza do filme, a música desempenha um papel crucial. Clint é conhecido por sua afinidade com a música e se dedica aqui aos detalhes musicais, permitindo uma grande performance de saxofone e um grande ambiente musical criado. A direção extraiu uma atuação muito boa de Forest Whitaker, que interpretou muito bem Charlie Parker, e o ator inclusive acabou sendo premiado como o melhor ator no Festival de Cannes. Os figurinos, os cenários e a estética daquela época também foi muito bem criado, e o filme acabou ganhando um Oscar na categoria de melhor som. Em Um Mundo Perfeito, Clint Eastwood mostrou sua habilidade em equilibrar a narrativa com momentos de suspense, de ação e de emoção. E ele guia o público por uma história que explora relações complexas entre personagens. E a direção destaca a profundidade desses personagens, permitindo que a audiência entenda, compreenda suas motivações e seus dilemas, o que contribui para a empatia e para a conexão emocional com as figuras centrais da trama. O foco está no desenvolvimento de relações e a dinâmica entre Kevin Costner e o jovem T.J. Laufer foi bem marcante, resultando em momentos tocantes e significativos. É uma abordagem sensível sobre temas importantes como a redenção, e é uma experiência que vai muito além de um filme simples de ação. Clint Eastwood sempre demonstrou sua admiração por Alfred Hitchcock, e a sua influência nesse filme é visível em alguns elementos, com o uso de perseguição e muito suspense. Além de atuar, ele também dirigiu o filme, mostrando sua versatilidade tanto na frente quanto atrás das câmeras. A Troca é um filme lançado em 2008, dirigido por Clint Eastwood, um drama baseado em eventos reais. Clint Eastwood é conhecido pela sua atenção meticulosa aos detalhes históricos, e isso é evidente nesse filme. A história se passa em uma Los Angeles dos anos 20 e 30 e Clint trabalha cuidadosamente para recriar a atmosfera daquela época, desde a cenografia até os figurinos. E a direção enfatiza as emoções presentes na história, especialmente o desespero e a determinação da personagem principal, interpretada por Angelina Jolie. Elementos narrativos e visuais transmitiram muito bem a luta de uma mãe contra um sistema aparentemente corrupto. Angelina Jolie recebeu diversos elogios pela sua atuação e o restante do elenco também trabalhou muito bem. E o filme esbarra em temas complexos como a corrupção policial, e a direção permite uma exploração aprofundada desse tema sem perder de vista a narrativa principal. E o diretor foi muito habilidoso em criar um ritmo envolvente e criar um suspense gradual ao longo do filme. Ele dosou muito bem as revelações e as reviravoltas, mantendo o nosso interesse. Esse é um filme que envolve espionagem, suspense e ação, e a narrativa envolve um alpinista e um assassino que é contratado. E a direção destaca as cenas de ação, especialmente ambientadas naquelas montanhas. E a tensão e o suspense são muito bem construídos, proporcionando momentos bem empolgantes. O filme se passa em locações diversas, incluindo os Alpes suíços, e a habilidade de Clint em retratar, em capturar a beleza desses lugares e ao mesmo tempo manter a atmosfera tensa do filme é a grande marca dessa história. A construção do personagem é bem interessante, ele interpreta o personagem principal, que é um homem bem misterioso, e o filme também foi muito bem conduzido, né? O ritmo é bem interessante, tem muitas sequências de ação, mas tem transições bem feitas para os momentos mais calmos e reflexivos.
Em Cartas de Iwo Jima, Clint trouxe uma abordagem humanizada ao retratar os soldados japoneses. Em vez de apresentar caricaturas estereotipadas do inimigo, o filme busca compreender a experiência humana dos soldados japoneses, destacando seus medos, seus dilemas e seus desafios. O filme utiliza uma estrutura não convencional, destacando primeiro as cartas enterradas em Iwo Jima e retrocedendo para contar a história. E Clint Eastwood demonstrou muito respeito pelos detalhes culturais e históricos dos japoneses. Uma representação bem autêntica da cultura japonesa da época, incluindo tradições militares e os dilemas individuais de cada personagem. O elenco também trabalhou muito bem, expressando a humanidade por trás dos soldados, especialmente Ken Watanabe, que interpretou o general Kuribayashi, trabalhou muito bem no filme. E as cenas de batalha foram filmadas de forma muito intensa, enquanto os momentos mais íntimos mostram mais sutileza. E Cartas de Iwo Jima é uma mensagem anti-guerra, destacando as tragédias e o custo humano envolvido no conflito. A direção de Clint Eastwood em Sobre Meninos e Lobos é incrível, especialmente na construção dos personagens, interpretados por Sean Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins. E as atuações, especialmente a de Sean Penn, que acabou ganhando o Oscar de melhor ator, é incrível, uma das melhores atuações da história do cinema. O filme aborda temas difíceis como traumas, vinganças e efeitos duradouros de eventos traumáticos na infância. E Clint aborda esses temas com muita sensibilidade, evitando qualquer simplificação e permitindo que a complexidade de cada situação seja bem explorada. A direção traz uma atmosfera bem intensa e realista, cenários autênticos de Boston e técnicas cinematográficas que ele utilizou para ressaltar a gravidade de cada tema. E a história dos personagens se entrelaçam assim de uma maneira bem fluida, criando uma teia complexa de eventos. E o elenco entrega atuações poderosas. E a direção mantém um ritmo intenso ao longo do filme, especialmente na medida em que os eventos se desenrolam. Ele sabe quando aumentar a tensão e quando permitir os momentos mais reflexivos. Além de dirigir, Clint também interpretou o papel principal de Joseph Wales, um fora da lei que busca vingança. E a direção focou na jornada emocional desse personagem, mostrando vários desafios e dilemas que ele enfrenta ao longo do filme. Vastas paisagens do oeste americano, paisagens muito bonitas, características marcantes dos faroestes dirigidos por Clint Eastwood. O filme traz um tema clássico da vingança, relacionado à jornada principal do personagem, e a direção aprofunda bem esse tema. Mantém um bom equilíbrio entre as sequências de ação assim bem intensas e os momentos mais dramáticos. E a narrativa é totalmente focada nas motivações de Joseph Wales. E além da atuação marcante de Clint, os personagens secundários também trabalharam bem. É um western bem interessante que ganhou um status cult ao longo dos anos. Diretor e ator principal, Clint brilhou em Gran Torino como Walt Kowalski. Sua presença na tela é sempre muito imponente. Ele retratou aqui muito bem a comunidade de trabalhadores e a cultura de bairro, destacando os desafios enfrentados por habitantes mais idosos em ambientes que estão em constante mudança. E a direção trouxe temas profundos como racismo e solidão, temas muito sensíveis, mas foram bem explorados. E a escolha de símbolos visuais como o carro Gran Torino foi bem interessante. O carro se torna uma metáfora poderosa ao longo do filme, não simbolizando apenas um objeto material, mas também o orgulho e a busca pela reconciliação. E a direção também se destaca por uma abordagem não convencional, evitando aqueles típicos clichês de suspense, surpreendendo o público com algumas revelações e reviravoltas. É um filme com temática séria, representação bem feita da vida urbana e com personagens bem complexos. Nesse drama esportivo, Clint trouxe a história de Meg Fitzgerald,
interpretada brilhantemente por Hilary Swank, e é um filme que explora bem as relações pessoais. É uma direção que enfatiza a jornada emocional dos personagens. E Clint Eastwood é conhecido por extrair performances excepcionais do seu elenco, e nesse filme não foi uma exceção. A dinâmica entre o elenco, principalmente a relação entre Frank Dunn, interpretado por Clint Eastwood, e Meg Fitzgerald, interpretado por Hilary Swank, foi bem comovente e bem convincente. E a direção retratou o mundo do boxe de forma bem realista, sem romantizar excessivamente esse esporte. Ele se concentra nos aspectos humanos, explorando as lutas pessoais e os dilemas éticos enfrentados pelos personagens. E a direção foi muito habilidosa ao guiar o público em uma trama que em certos momentos pode até parecer previsível, mas surpreende com uma virada inesperada. E isso nos mantém interessados até o fim. Embora a trama seja principalmente focada em Frank e Meg, Clint criou um personagem muito importante também para essa história, que foi interpretado por Morgan Freeman, um papel de suporte emocional e importante à narrativa principal. Os Imperdoáveis é um filmaço, né? Dirigido, atuado por Clint Eastwood, lançado lá em 1992. É um western moderno, conhecido pelas suas grandes atuações e por questionar de forma bem sutil alguns dos estereótipos dos filmes de faroeste. A direção teve a intenção, principalmente, de desconstruir o mito romântico do Velho Oeste. O filme questiona e subverte muitos dos elementos tradicionais dos westerns, apresentando uma visão mais crua e mais realista. E a direção se destaca na construção dos personagens, destacando principalmente os dilemas morais e as nuances psicológicas, especialmente o protagonista Will Manning, interpretado por Clint Eastwood. E as paisagens áridas e a iluminação muito bem escolhida refletem bem a atmosfera melancólica e sombria que permeia o filme. O filme traz cenas bem violentas e a direção aborda esses temas com muita sutileza, enfatizando as consequências psicológicas desses atos violentos. E Clint adota um ritmo mais contemplativo, permitindo que a narrativa se desenrole gradualmente. Esse ritmo mais contemplativo, mais lento, permitiu uma construção maior dos personagens e um aprofundamento nessas relações. E apesar de ser filmado no Velho Oeste, Os Imperdoáveis aborda temas universais e atemporais, como por exemplo a justiça. O filme foi premiado com vários Oscars, incluindo o de melhor filme e o de melhor diretor para Clint Eastwood. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.